E nós vamos estar lendo o texto bem conhecido de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 11 ao 19. Foi a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. E o texto diz o seguinte, Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, e a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Amados, quando nós lemos esse texto, que nós meditamos nessa palavra, nós podemos perceber que na época a lepra era uma doença incurável, era uma doença terrível, não só na dimensão física, mas também na dimensão emocional, social e espiritual. Porque o leproso, ele era privado do convívio em todas as dimensões de sua vida. E eu imagino assim o sofrimento, né, por conta do preconceito, por conta das indiferenças, por conta de tantas coisas que com certeza eles passavam. E os judeus, eles consideravam até que eram amaldiçoados, né? Que a pessoa com lepra, ela era amaldiçoada. Então não podiam ter nenhum contato com as pessoas, eles eram totalmente abandonados por parentes, amigos. E aí eu fico pensando assim, queridos, imagina você viver sozinho, no meio a um sofrimento, no meio a uma dificuldade. Quando nós estamos passando por luta, a gente logo quer estar com a família próxima, quer nos unir à família que temos, que é a família espiritual, porque também a igreja do Senhor, né, os irmãos, é uma família. Então nós nos sentimos mais fortalecidos em meio às lutas. Imagine esses leprosos sozinhos. E essa história, né, esse texto que nós lemos, é interessante que a gente vê que de longe eles perceberam a aproximação de Jesus. Ou seja, eles estavam atentos, eles estavam percebendo que ali havia alguém que poderia curá-lo, que era o nosso Deus, que Jesus podia curá-lo. E aí eles gritam, né, no verso 13, quando a gente lê, eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, né? Vamos dizer assim. Eles começaram a clamar, a pedir a Deus. E quando nós estávamos meditando nesse texto, eu fiquei pensando quantas vezes, amados, acontece conosco. De repente, nós não estamos com lepra, ou não passamos por problemas de lepra, porque graças a Deus hoje a gente sabe que a lepra ela tem cura. Mas a gente pode ver que às vezes acontece tantas situações conosco, tantas dificuldades que passamos, ou um problema, ou uma angústia, ou uma situação que nos sobrevém, e aí nós ficamos tão apavorados, tão desesperados, e quantas vezes nós clamamos: mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim em meio a essa situação que eu estou enfrentando, a esse problema que surgiu diante de mim. E me fez lembrar, nesse texto da cura dos leprosos, né, me fez lembrar que lá em Salmo 77, quando Asaf passa também por momentos de angústia, o salmista Asaf, ele passa por momentos difíceis. E aí logo no verso 1 ele fala assim: clamei ao Deus com a minha voz. Aleluia! A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. E, queridos, quando Asaf clama ao Senhor, ele foi curado, Deus o restaurou e ele foi grato ao Senhor. E voltando para o nosso texto, nós podemos ver que aqueles leprosos foram curados. Aqueles leprosos clamaram para o Senhor ter misericórdia e foram curados. E eu quero dizer nesta manhã que Jesus os cura
e faz e o instrui a ir ao sacerdote, porque era a lei que prescrevia na época que para eles tornarem puros novamente, tinha que ser decretado que eles foram curados, que eles estavam puros novamente. Mas interessante aí que antes de Jesus nenhum foi curado. Jesus precisou estar ali, porque o poder estava com Jesus de ser curado. E aqueles leprosos foram curados. Mas a nossa palavra nesta manhã, não vamos nos ater apenas na questão da cura, né, da palavra cura, mas vamos nos ater dessa palavra que fala muito ao meu coração, que é a palavra gratidão. Amados, 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. E aí eu quero abrir um parêntese. Quantas vezes, né, nós percebemos que Deus faz, Deus nos dá, Deus nos abençoa e nós estamos apenas atentos àquilo que Deus não tem nos dado, aquilo que Deus não fez, ou aquilo que eu orei e Deus não me ouviu. Mas vamos ter um coração grato. Um só voltou para agradecer. Um só reconheceu daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez na vida dele. E eu acho muito interessante que, às vezes, né, abrindo parêntese aí, quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de angústias e tantas situações, é interessante, amados, que como que nós, ou como que o sofrimento une as pessoas, como o sofrimento une os corações. E aí eu me lembrei nisso nos textos de verso 11 e 12 desse texto, quando a gente lê aqui do capítulo 17, que diz que eles estavam ali juntos, 10 leprosos, e a gente sabe que tinha judeus e samaritanos. Nós sabemos que eles não se davam, mas o sofrimento os uniu. O sofrimento fez eu reconhecer que só havia um que podia curar ali, Jesus. E aí, nesta manhã, nós queremos dizer que a gratidão, queridos, muitas das vezes não está no coração de todos, mas às vezes de poucos. E este é um desafio, amados. Eu vejo que ser grato é um desafio, porque geralmente nós, como seres humanos, muitas das vezes nós somos marcados pelo orgulho, ou temos dificuldade de reconhecer os benefícios, aquilo que é nos dado, aquilo que temos recebido. E aí, muitas das vezes, a ingratidão e o orgulho caminham juntos. Não estou falando de gratidão apenas pelo que o Senhor faz. A gente está falando aqui do Senhor, sim, louvado seja o nome do Senhor, mas também de sermos gratos àqueles que nos ajudam, àqueles que estão conosco, àqueles que muitas das vezes estendem a mão para nós. E por muito pouco nós viramos as costas. E por muito pouco nós não valorizamos ou não damos o reconhecimento que deveríamos dar. E me fez lembrar quando às vezes nós percebemos ou assistimos, né? Às vezes uma pessoa que falece, vai uma pessoa ali, fala tantas coisas bonitas, fala tantas palavras, talvez em vida nunca falou. Talvez em vida nunca reconheceu o valor daquela pessoa. Talvez em vida nunca expressou. Queridos, nós precisamos ser gratos. E eu creio que a maioria, né? A maioria das pessoas, ou um grande número, nós precisamos perceber que a ingratidão, ela não pode estar evidente em nossas vidas, mas que a gratidão venha a ser algo dentro do nosso coração. E aí eu gostaria, por que sermos gratos? Por que agradecer? Por que ter um coração grato? Eu gostaria de destacar alguns pontos rapidamente. E o primeiro ponto, por que agradecer? Por que eu preciso ser grato? O primeiro ponto, nos versos 15 e 16, que diz aqui, fala assim, no verso 15 e 16, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Eu vejo aqui o primeiro ponto que eu queria falar nesta manhã, por que agradecer? Por que sermos gratos? Porque eu fui abençoado. Aquele samaritano, aquele homem, ele voltou dando glória a Deus.
Às vezes, queridos, nós somos gratos, nós sabemos, lá dentro do nosso coração está um coração grato, mas nós não expressamos, não demonstramos, apenas falamos. E a gratidão ela não precisa ser apenas falada, mas expressada. Precisamos ter um coração de gratidão, um coração grato. Eu agradeço, eu sou grata, eu sou grato, porque eu tenho sido abençoado, porque eu fui abençoado. Você foi abençoado, meu irmão e minha irmã. Eu tenho sido abençoada, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós temos sido abençoados. O segundo ponto, além de eu expressar e agradecer porque eu fui abençoado, o segundo ponto, porque eu sou grata, porque a gratidão me faz lembrar da fonte de bênção. Quem foi a fonte de bênção na vida daqueles leprosos? Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que os curou. E por isso nós temos que reconhecer que é o Senhor Jesus que nos cura, que nos restaura, que está conosco. E aqui a cada dia eu preciso buscar em primeiro lugar, valorizar esse Senhor que tem me curado, que tem me valorizado, que tem me abençoado. Por isso eu preciso ser grato. Amados, o terceiro ponto também me chama a atenção. Por que eu preciso ser grato ao Senhor? Porque eu sou avaliado pelas minhas atitudes. Olha a atitude no verso 17, nesse texto, que diz assim, olha, então Jesus perguntou, não eram os 10 que foram curados? Ou seja, Jesus já estava avaliando ali. Cadê os 9 que voltaram e não agradeceram? Qual foi a atitude deles, a atitude daqueles homens? De não reconhecer que Jesus tinha curado, mas só um reconheceu. Nós estamos sendo avaliados, o Senhor, Ele a cada dia Ele está nos vendo. Ele está vendo o que está no nosso coração, naquilo que somos, naquilo que fazemos. Em tudo que fazemos, aquilo que é bom, nós somos abençoados. Mas aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós falhamos, nós também somos vistos porque não estamos agradando ao Senhor. E ainda, queridos, o outro ponto, o último ponto que eu gostaria de compartilhar, por que precisamos ser gratos? Porque a gratidão possibilita maiores bênçãos em nossas vidas, glória a Deus. Nos versos 18 e 19, nós percebemos isso. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus? Jesus faz uma pergunta. A não ser este estrangeiro? E ele disse, levanta e vá, porque a sua fé te salvou. Sabe o que ele recebeu, amados? Ele não recebeu só a cura física, emocional, mas ele recebeu a cura da alma. Louvado, aleluia, glória a Deus. Ele recebeu a cura da alma. Ele foi salvo, liberto para a honra e glória do Senhor. Às vezes nós estamos sempre querendo reclamar, murmurar, não ser gratos ao Senhor e deixamos de receber outras bênçãos. Amados, vamos olhar para trás, quantas e quantas bênçãos o Senhor tem dado para nós. O que Ele tem feito em nossas vidas. E aí, amados, a gratidão, ela abre portas para bênçãos e milagres maiores. A gratidão, ela abre portas. Todos receberam a cura física, mas só um recebeu a cura da alma. A gratidão não só nos permite receber mais e mais bênçãos, mas também nos ajuda a ver coisas sob expectativas diferentes. Por que eu falo isso? Porque, queridos, ela abre uma janela. Não é a janela, nos tira da janela da falta, mas nos dá a janela da abundância, a janela de ver que o Senhor está conosco, a janela de ver que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor não nos deixa um só minuto, que sejamos homens e mulheres reconhecedores da bênção do Senhor, que sejamos homens e mulheres que lembremos a cada dia da nossa fonte de bênção, que é o Senhor Jesus. Que lembremos que precisamos ser gratos porque a cada dia somos avaliados pelo Senhor e porque a gratidão nos possibilita de maiores bênçãos. E para nós terminarmos a nossa palavra, a gratidão, ela é a lente, ela amplia a nossa visão.
porque ela é a nossa felicidade. Todo o nosso descontentamento, amado, tudo aquilo que às vezes está dentro do nosso coração de ingratidão, de reclamar, e a gente quer uma coisa e não recebe, e a gente começa a reclamar porque eu não recebi aquilo, mas o Senhor está te dando outras coisas muito maiores e melhores, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. E aí, amado, todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Eu tenho, o Senhor tem me dado, então por que eu vou ser ingrato? E aí eu quero nesta manhã, já finalizando a nossa mensagem, glorifique ao Deus pelo que você tem. Glorifique ao Senhor. Só um leproso voltou para dar glória a Deus. Que nesta manhã você possa estar glorificando ao Senhor por tudo que Ele tem te dado, por tudo que Ele tem nos concedido. Vamos agradecer, porque a graça e a gratidão têm um valor extraordinário, um poder imensurável. Um dia nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E é essa graça que nos faz ser gratos, que nos faz reconhecer. Vamos contar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, amados. Quantas maravilhas o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja grato ao Senhor, amado. Seja grato ao Senhor, traga à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. E aí, queridos, às vezes é difícil ser grato nos momentos difíceis, mas vamos ser gratos, porque cada vez que somos gratos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá grandes e grandes vitórias. E para concluir a minha palavra, eu queria só expressar um trechinho de uma música que diz assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Amados, a nossa palavra nesta manhã, não temos palavras para agradecer tudo que tenho, tudo que sou, porque foi o Senhor que nos deu. É o Senhor que está conosco, é o Senhor que tem feito em nossas vidas. Que sejamos gratos, gratos a tudo, até mesmo pelas lutas, porque ela nos faz amadurecer, ela nos faz reconhecer a soberania do Senhor, ela nos faz entender os propósitos de Deus em nossas vidas. Agradeça, louve, conte as maravilhas do Senhor. Pai, muito obrigada nesta manhã por estar falando da Tua palavra. Que privilégio, Senhor, é falar da Tua palavra. Que privilégio, Senhor, é saber que o Senhor cuida de nós, está conosco em todos os momentos. E assim como o apóstolo Paulo um dia reconheceu que sei estar abatido, sei também ter alegria, sei também ter abundância, fartura, escassez, porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que cuida de nós e que está presente em nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome e queremos ser gratos. Queremos ter um coração de gratidão. Abençoe os meus irmãos nesta manhã, para que venhamos reconhecer o Teu poder, a Tua graça e as Tuas maravilhas. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.